Olá, meus queridos e queridas do Pai amado, valiosos e valiosas, que o Senhor ama cada um de vocês com um amor incondicional. Mesmo em meio às falhas, mesmo em meio a tantas coisas que nós ainda precisamos nos converter, tenha a certeza disso. O Senhor te ama, Ele te valoriza e que você possa receber luz através dessa palavra, desse pão nosso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. A moeda do reino de Deus não é o real, não é o dólar, não é o euro, não é a libra, não é o ouro, a prata. A moeda fundamental do reino de Deus é o tempo. E nós percebemos isso em inúmeras afirmações dentro da palavra de Deus. Eu quero começar lembrando o que Davi diz no Salmo 40. Eu esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me de uma cova profunda, de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre uma rocha. Repare que o tempo está incluído aqui, nas palavras de Davi. Eu esperei. O profeta Isaías também mostra o valor do tempo na questão da renovação das nossas forças. Isaías 40, 38. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Repare que o tempo era também a moeda número 1 do reino de Deus nas palavras de Jesus. No momento em que Jesus chama seus 12 discípulos, ele afirma o seguinte, Marcos capítulo 3, versículo 14. Jesus afirma que ele estava chamando eles ali com 3 propósitos. Mas qual era o primeiro? O primeiro era para que estivessem com ele. Depois os enviasse a pregar e, por último, lhes desse poder, autoridade. Então você repare que o estar com ele, o tempo com ele, é a grande questão. O tempo rendido ao Senhor é a grande moeda que vai fazer a diferença na nossa vida. Repare que quando Pedro e João foram levados ao Sinédrio, depois de terem curado um homem paralítico, lá em Atos capítulo 3, quando você vai lendo toda a história e chega no capítulo 4, versículo 13, você nota que a palavra de Deus afirma que aqueles líderes, aqueles principais religiosos, observando a ousadia de Pedro e João e tendo consciência de que eles eram homens iletrados, eles apenas sabiam que eles haviam estado com Jesus. Aqui se encontra um ponto-chave na vida de qualquer pessoa que deseja viver o que Deus tem para ela. É o tempo. É o tempo ofertado diante do Senhor. E não é apenas o tempo em questão de quantidade. É o tempo em questão de qualidade. Não é ficar 1 hora com o Senhor empurrando, enchendo linguiça na presença de Deus. Não. É um tempo onde de fato nós temos comunhão com o Senhor. Onde aprendemos a ouvir a voz dele. E nos agradamos de estar na presença dele. É esse tempo que derruba as paredes, as cadeias que estão dentro das nossas almas. Porque ninguém pode vencer
guerras do lado de fora, enquanto não vencer as guerras que estão do lado de dentro. Primeiro nós precisamos vencer do lado de dentro, para então poder desfrutar do lado de fora. Primeiro nós precisamos renovar o entendimento, para que então possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É tudo uma questão de tempo. Que a nossa geração se torne uma geração que passa tempo com o Senhor. As pessoas querem fazer muitas coisas para Deus. Elas querem pregar, expulsar demônios, manifestar o poder de Deus. Tudo isso é bom. Mas a primeira coisa que Jesus designou aqueles homens, aqueles discípulos, para realizarem, era simplesmente a tarefa de estarem com Ele. Tempo com Jesus. Tempo na presença do Senhor. Isso vai fazer a grande diferença na minha caminhada, na minha história e na sua história. Muitas pessoas, de repente, olham para mim e acham que eu tenho alguma capacidade especial, ou olham para algum irmão ou irmã e acham, puxa, essa pessoa, ela tem uma unção especial, ela tem um dom especial. Não tem. Tudo o que qualquer pessoa que andou com Deus na face da terra, tudo o que essa pessoa tem é tempo. Tempo com o Senhor. E quero lembrar uma coisa. Tempo a gente nunca tem. Tempo a gente faz. Eu não tenho tempo de passar com o Senhor. Você nunca vai ter. Tempo você não tem. Tempo você cria. Você faz. Ontem eu comentei que eu ia treinar, uma pessoa falou assim para mim, nossa, mas o senhor, nessa correria toda, pastor, que o senhor vive, o senhor arruma tempo para treinar? Eu falei, não, eu não tenho tempo para treinar, eu faço o tempo para treinar. Então, tempo ninguém tem, tempo a gente faz, quando estamos decididos. Pai nosso, soberano e maravilhoso, que até esse tempo, do pão nosso, que essa pessoa tirou para ouvir essa palavra, é um tempo feito, não é um tempo que nós inventamos, não, é um tempo de decisão. Até para ouvir uma mensagem como essa, a pessoa tem que ter uma atitude. Assim também eu peço ao Senhor sua ajuda, que nós tenhamos a atitude certa diante do tempo de comunhão com o Senhor. Pai, nos ajuda a guardar isso no nosso coração. Porque nenhuma moeda, ouro, prata, bens, vai ser válido diante daquilo que nós precisamos receber da parte do Senhor. Somente o tempo de qualidade, o tempo de entrega, o tempo de comunhão, o tempo de adoração, o tempo prostrados na sua presença poderá fazer a diferença no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, na nossa força, no nosso ânimo, no fruto do Espírito que vai fluir na nossa vida. Pai nosso, muito obrigado. Te adoramos. Obrigado pela vida de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos e abriu esse caminho para nós. E muito obrigado por essa pessoa maravilhosa que o Senhor enviou. O Espírito da verdade, o Espírito da vida. Oh, Espírito Santo, muito obrigado. O Senhor nos ajuda a estar tempo na sua presença. Tempo de qualidade na sua presença. Muito obrigado pela sua alegria, pela sua paz, pela longanimidade que o Senhor flui em nós, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. E tudo isso se resume em uma palavra: o amor, o fruto do Senhor, o caráter do Senhor. A tua palavra diz que unidos ao Senhor nós somos um espírito
espírito com o Senhor, que isso cresça em nós, que possamos amadurecer, nos lembrando na tua presença que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada é diferente do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Por isso eu percebo que o Senhor nos chama para amadurecer. O Senhor nos chama para aprender a andar em amor, para aprender a olhar em amor, para aprender a falar em amor, porque ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, diz a tua palavra, e não tiver amor, seria como metal que soa, como cimbalo que retine. Mas no teu amor tudo é válido. No teu amor somos mais que vencedores. Em Cristo tudo podemos no Senhor, que nos fortalece. Obrigado por esse tempo tão valioso, tão precioso. Obrigado pelo seu amor tão incondicional. O seu amor que não está limitado a comércios, a trocas, a condições. O seu amor é incondicional, que nós possamos corresponder a esse seu amor santo, sagrado, perfeito, e nos entregar todos os dias tempo, passando tempo na sua presença. Que isso não seja uma tarefa religiosa, uma doutrina religiosa para nós, mas seja o tempo mais importante, mais precioso, mais agradável